essa luta, a qual foi citado, que Paulo manteve ou mantém enquanto ele escrevia essa carta, parece que traz uma certa ambiguidade na vida de Paulo. Mas quem era ele, então? Ele faz o que não quer, mas o que quer ele não consegue fazer. Quem era Paulo, então? Qual era, vamos dizer assim, o verdadeiro eu de Paulo? Quem era ele? Muitas vezes, isso nos faz refletir, né? Ele, ao expor a sua luta interior, né? Ao expor a sua vivência, né? E a gente vê, poxa vida, ele era um espiritual ou era um carnal? Quem era, qual era o verdadeiro eu de Paulo? É interessante destacar, e o que ele diz, eu vou repetir o texto, que fala sobre o íntimo do ser. É no íntimo do ser que nós encontramos o nosso verdadeiro eu. Paulo ele diz que no íntimo do seu ser ele tem prazer na lei do Senhor. Esse íntimo do seu ser é a indicação do verdadeiro eu, do que ele é de fato. Isso a gente pode trazer para a nossa vida e para a nossa realidade. O que está no seu íntimo? O que de fato você gosta? O que de fato você tem prazer? Muitas vezes nós temos prazer em algo e, vamos dizer assim, pode ser algo errado e a gente meio que camufla. Pronto, a gente não está sendo o verdadeiro eu, está sendo camuflado. Muitas vezes, o que de fato é o nosso prazer pode ser uma coisa boa, uma coisa correta, o que nós somos de fato, né? E tem intervenções externas que acontece, como acontece com o apóstolo Paulo. Ele diz e admite que no seu íntimo do seu ser, lá dentro, ele tem prazer de fato, a sua pessoa tem de fato prazer na lei do Senhor. Então, a gente vê que o verdadeiro eu, o íntimo do seu ser, é reconhecido que há a lei do Senhor. Porém, ele reconhece que há conflitos. Ele admite quem ele é e qual é o seu prazer, mas também ele admite que há conflitos, que há dificuldades, que há dilemas, que há problemas e há vontades conflitantes, né? Conforme a gente acabou de ler aqui. Estava vendo sobre Freud. Freud ele fala isso também, né? Ele fala de um libido interior, né? Que é os desejos primitivos, né? E também fala de um superego, né? Que é uma consciência repleta de padrões sociais, familiares e tal, enfim. A nossa sociedade também vê essa luta, né? Esse dualismo aqui. Muitos, talvez você já tenha visto em esses desenhos que passam na televisão, um diabinho do lado e um anjinho do outro lado. Aí fica falando, faça aquilo outro e tal, faz isso, tal, aquela lutazinha e tal, né? A gente vê isso também em nossa sociedade. Então, há um entendimento que há esse conflito, né? Há um conflito, mas a pergunta é, quem de fato é quem de fato é você? Quem é você de fato? A conversão, ela muda esse verdadeiro eu. Ela tem um
poder tão forte que ela muda o íntimo do ser. Então, para o cristão, essa questão está resolvida. Porém, a batalha ainda não, né? A batalha ainda não está resolvida. Você entende que Deus mudou o seu eu. Antes, no íntimo do seu ser, você tinha prazer em outras coisas. Mas hoje, no íntimo do que de fato você quer, está baseado na lei de Deus, né? É o íntimo do seu ser. Está alicerçado e quer fazer a vontade de Deus. Então a gente vê que por isso é uma outra afirmação a qual mostra que Paulo, ao escrever e citar esse exemplo, ele era de fato um cristão já reconhecido e convertido pela graça de Deus. Então ele entende que realmente para que haja essa mudança do verdadeiro eu, tem que haver uma conversão, tem que haver uma mudança de vida, uma mudança, um ato poderoso de Deus em transformar algo tão íntimo, algo tão profundo que é o nosso ser. Então, várias mensagens ou vários textos você já deve ter visto que Deus muda o coração. Sempre a gente cita, não cansa de citar que mudanças verdadeiras vêm quando é mudado o coração. Sem a mudança no coração, todas as mudanças são superficiais. Mas quando a mudança no ser e no coração é uma mudança radical, ou não, mas é uma mudança efetiva, porque é no coração. Então, toda conversão é uma mudança no coração, é uma mudança do verdadeiro eu. Você mudou e foi transformado pela graça de Deus, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, todo o cristão, ele tem o íntimo do seu ser transformado. E a forma de transformar, ou seja, essa mudança envolve ou é um prazer, uma vontade de obedecer à lei do Senhor. Isso, se você é um cristão, você tem isso de fato, tá? Mas, como eu disse antes, há conflitos, há uma confusão, como Paulo ele mesmo cita, eu acabei de ler. Já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, há uma dificuldade, há uma confusão, há um conflito, há uma briga interna. Porque, embora o nosso eu ser transformado, o nosso ser, nosso coração ser transformado, ainda um visitante ou um inimigo indesejado continua em nós. Essa lei do pecado continua em nós, brigando, entrando em conflito com a lei de Deus. Correto? Então, o verdadeiro eu do cristão tem prazer na lei de Deus. Porém, há conflitos, há uma briga interna e briga ferrenha com isso. Então, a grande questão é: qual é o meu verdadeiro eu ou o que eu desejo mais? A resposta para essa pergunta deve ser: eu desejo mais, ou eu tenho interesse maior, ou meu prazer é obedecer à lei. Isso, ponto. Não tem como discutir, não tem como fugir disso aí. Porém, a questão é: e as minhas lutas, e as minhas dificuldades, e os meus problemas, e os meus pecados rotineiros, né? E os meus pecados que eu não consigo largar, né? O que eu faço? Como é que é isso?
Como é que eu consigo vencer isso aí tudo? Quem é que está controlando a minha vida? Entende-se que, a partir do momento em que você recebe a Cristo como seu Salvador e reconhece, entende o Evangelho na sua vida, o seu controle muda. Você passa agora, de fato, definitivo, a ser controlado por Deus, porque a sua vontade começa a ser motivada pela lei de Deus. Mas, e aí, essa vontade de fazer algo de errado? Como é que é isso? Como é que isso pode me levar a um entendimento melhor dessa luta? Romanos 7:20. Ainda há essa força poderosa, né? Não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Em pecado permaneça em mim com muita força, não controla mais a minha personalidade, minha vida. O comportamento pecaminoso vai contra o nosso autoentendimento mais profundo. Ou seja, a partir do momento que eu compreendo essa graça de Deus e essa transformação na minha vida, né, eu entendo que o que eu estou fazendo, o que eu fazia antes é errado. E isso mexe com a lei do pecado que habita em mim. O meu entendimento mais profundo e a minha compreensão que aquilo que eu estava fazendo, ou aquilo que eu achava que era correto, não é mais por causa desse poder da lei de Deus, essa mudança do meu eu, tão profundo, essa mudança do meu coração, eu entendo isso, que eu estava fazendo que era errado, mas a minha carne continua lá. E aí há o conflito, de fato, pelo fato de eu entender, reconhecer que aquilo que eu fazia antes era errado. Há uma mudança de consciência. O verdadeiro eu, ama a lei de Deus. O pecado, por outro lado, é ele. Não faz parte mais do meu eu. O desejo de pecar. É um intruso. É como se fosse alguém que tivesse invadido a minha vida. Eu é tipo aquele visitante chato que às vezes você tem que receber e que não vai embora e que fica lá na sua casa conversando assuntos que você não tem um mínimo interesse, mas está lá e vai, e vai, e vai, e aquele visitante chato que você não vê a hora de ir embora e não vai. Pronto. Assim é a lei do pecado atuando em você. É ele, não sou eu. Né? Tanto é que Paulo diz, olha, não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Né? É esse pecado que habita em mim. É ele que faz tudo isso. Então você entende, Paulo não está, ele não está se dizendo, não é culpa minha não, os meus erros todos não é culpa minha não, é culpa do pecado, é culpa dele. Não, ele não está jogando a culpa dos seus erros no pecado que habita nele, de fato, obviamente que não. Mas ele está mostrando que o que ele faz de errado não mais faz parte dele, não é o eu, mas é o ele que está prejudicando, é o ele que está fazendo, é o ele que habita em mim, é ele que está fazendo isso. Então você vê uma diferença radical. Eu e ele. Eu quero fazer o que é certo, mas ele não deixa. Então é essa luta pessoal que se tem e que Paulo diz aqui. A mudança a conversão é tão radical na nossa vida que muda o nosso coração, muda o íntimo do nosso ser, o que de fato realmente somos, e passamos a desejar a lei de Deus, mas ele ainda habita em você. E aí você começa aquela briga, aquela coisa, aquela confusão geral, porque ele está lá ainda. Então,
Esse texto é bem esclarecedor nesse sentido. É uma briga de eu contra ele. Esse ele é a lei do pecado que habita em mim. Então, essa mudança de consciência faz com que a luta se agrave. Por isso que o pastor Timóteo disse no começo, né? Que se você não tem luta, você tem que rever a sua salvação. Porque a salvação envolve uma mudança de consciência. E essa mudança de consciência é você entender que aquilo que você mais fazia, o que você fazia achando que era certo, que era bom e tal, é errado. E agora a sua vontade mudou. Os seus propósitos mudaram. O seu desejo mudou. O seu desejo de agradar a alguém mudou. Né? E é em Cristo. Então, há essa luta, porque houve uma mudança radical na sua vida. E esse texto a gente pode ver como uma advertência, como também um conforto. Né? A gente pode ver esses dois lados. A gente pode entender que ninguém jamais avança tanto na vida cristã a ponto de não mais enxergar o próprio pecado. Quanto mais santos somos, mais choramos a nossa impiedade. Você não vai conseguir avançar na sua vida cristã se você não enxergar o seu próprio pecado. Quando você enxerga o pecado, você se conhece, você chega na mesma conclusão que Paulo chega. Nada de bom que habita em mim. Não há nada de bom que habita em mim. Você chega a essa conclusão. Você entende isso. E você admite, olha, eu preciso da graça de Deus. Então, o que dá a entender nesse texto é que quanto mais maduros e espirituais nós somos, mais capazes somos de definirmos e melhor visão nós temos sobre os nossos próprios pecados. Então, o quanto mais você cresce espiritualmente, mais você é santo, vamos dizer assim, mais você se considera um. E você vê, rapaz, eu preciso da graça de Deus. Se você está nessa condição, rapaz, eu não me acho um crente fiel, firme, então eu tenho muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, eu tenho luta naquilo, pronto, você está no caminho certo da santidade e você está, vamos dizer assim, crescendo espiritualmente. Essa frase marcou muito. Quanto mais santos somos, mais choramos a nossa impiedade. Ao invés da santidade trazer um sentimento de superioridade, não, agora sim eu estou num padrão não. A santidade vai trazer um sentimento de tristeza muitas vezes. E entender, rapaz, como eu preciso da graça de Deus em minha vida. Então, quanto mais você cresce, mais você enxerga seu pecado, e quanto mais você enxerga o seu pecado, mais você chora pela sua impiedade. Isso é crescimento. Isso é desenvolvimento. Isso é maturidade. Então, se você enfrenta lutas conscientes e lutas ferrenhas, você é um cristão espiritual, um cristão maduro. Se você não enfrenta lutas, você ainda tem muito que crescer, muito que conhecer da lei de Deus. Está no processo de desenvolvimento ainda. Não é uma advertência e é um conforto.
conforto que é a certeza que as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, com esse pecado que habita em mim, ela é mais ferrenha. E isso mostra que eu estou crescendo, estou desenvolvendo na minha vida. Ninguém avança tanto na vida cristã ao ponto de não lutar contra o pecado. Não tem como. A luta, ela é desenvolvida e a sua vida cristã é desenvolvida na luta contra o pecado. Nós já estudamos numa escola dominical, há muito tempo atrás, um livro chamado O Mal que Habita em Mim. Estudamos no livro, foi muito bom esse livro. Um dia desses eu penso em repetir. Ele traz mais explicações sobre esse capítulo 7. E nesse livro tem uma pergunta. Por que que Deus não permitiu a gente vencer os nossos pecados logo de cara? Por que que, um lutador, por que que Deus não permitiu a gente vencer as nossas lutas no primeiro round? Imagine uma luta, e esse lutador, aí você dá um soco, pronto, venceu. Como seria esse lutador que toda vez que entrasse num ringue, vencesse no primeiro round, no primeiro soco, no primeiro tapa, no primeiro chute, pronto, venceu. Pronto, venceu. Como seria a vida desse lutador? Por que que Deus permitiu que a gente vencesse as lutas, talvez no terceiro round, no 13º round, lá no final, ou estamos lutando ainda? Por que que Deus permite tanto tempo de luta assim? São as lutas que nos fazem crescer. As lutas é um meio a qual Deus permitiu, ou Deus nos ofereceu para dependermos dele, confiarmos na graça dele. Se nós vencêssemos tudo no primeiro tapa, seríamos prepotentes, autoconfiantes e esquecendo da graça de Deus que atua na gente. Se nós vencêssemos tudo logo de tapa e fomos perfeitos e pronto, acabou, nós seríamos os maiores orgulhosos que esse mundo poderia conhecer e não dependeríamos dessa graça de Deus. As lutas nos derrubam muitas vezes, os socos que esse pecado trazem marcas, trazem cicatrizes, mas essas cicatrizes nos ensinam, essas cicatrizes nos fazem crescer, essas cicatrizes nos fazem depender, essas cicatrizes nos faz conhecer o perdão, essas cicatrizes nos faz conhecer a graça de Deus em nossas vidas. Se não foram esses pecados que muitas vezes nos esmurram, nos fazem sofrer, jamais entenderíamos conceitos como amor de Deus, como aceitação de Deus, como perdão e como graça. Então, quanto mais luta você tem, mais forte quanto o pecado você vai ficar, mais treinado você vai ficar. Quanto mais soco que você leva no estômago do pecado, né? Mais maduro, espiritual você está. Eu lembro, uma vez o pastor Timóteo trouxe uma ilustração, talvez ele pode melhorar, mas é sobre aviação. E ele falou algo que eu fiquei pensando. Se você fosse participar de um workshop sobre aviação, e tivesse 2 salas, e o tema desse workshop seria desastres aéreos, como evitar que o seu avião caia. Você é o piloto, como é que eu posso evitar que o meu avião caia? Então, tem 2 salas. A sala do piloto que nunca caiu, né? Ele é um piloto que nunca caiu e tal, mas não tem muita experiência. Ou a sala do piloto que já caiu uma vez e vai contar a sua experiência. Qual sala você iria? Então, quanto mais lutas a gente tem, mais porrada a gente leva do pecado, mais experiência, conhecimento e crescimento a gente tem. Queria ilustrar
essa ideia. Qual é o pecado? É o urso que habita em você, né? Esse urso feroz é aquele urso mexido, aquele... A gente não tem a expressão cutucou a vara, cutucou a onça com a vara curta. Tudo bem, aí cutucou o urso com a vara curta. Quando o seu íntimo é transformado, esse urso, que é o pecado que habita em você, ele se enraivece e ele quer te devorar, e ele quer te oprimir, e ele quer causar males na sua vida, e ele quer fazer exercer o poder de lei na sua vida. Mas se o seu urso que está em você, e mora em você, é um ursinho carinhoso, fofinho, bonitinho, seu pecado não tem, rapaz, tome cuidado, porque você não cutucou o urso com a vara curta. O pecado, a graça de Deus ainda não cutucou o urso com a vara curta. Então o urso está lá, bem carinhoso, fofinho, e vamos que vamos. Mas se a graça de Deus na sua vida cutucou o urso com a vara curta, invadiu e transformou o seu íntimo do seu ser, se prepare, que esse urso vai tentar lhe atacar e vai tentar lhe morder. E o ursinho carinhoso criou garras. E o ursinho carinhoso, que era o pecado, que é o pecado, criou dentes, perdeu a fofura e agora quer destruir, atacar a sua vida. Então, qual o pecado, qual é o urso que habita em você? Se for o ursinho carinhoso, bora entender, bora estudar, bora reconhecer a graça de Deus na sua vida, bora buscar a santidade. O urso deixar de ser carinhoso, virar um urso brabo, que aí você vai reconhecer a sua luta, vai reconhecer a luta que há na sua vida. E, concluindo, há um clamor no coração de Paulo. Depois de tudo isso, de falar a sua luta, seus problemas e expor seus dilemas, ele diz assim: miserável, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito desta morte? Em outras versões, eu gostei mais que a palavra que outras versões trazem. Desgraçado homem que sou. Eu acho que soaria melhor para o nosso contexto. Desgraçado. Depois de ver toda a minha trajetória, as minhas lutas, a minha dificuldade, o pecado que habita em mim e tal, eu sou um desgraçado. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí tem a resposta, o alívio, o conforto. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Olhando para si mesmo, sem conseguirmos obedecer à lei por si só, nos consideramos desgraçados. E sem aceitar que somos desgraçados, jamais entenderíamos a glória do Evangelho. Sem aceitar isso, jamais compreenderíamos o que Cristo fez por nós. E quem vai nos salvar? E agora, quem poderá nos defender? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele que vai nos trazer graça e salvação. Não existe em nós nenhuma esperança para nossa salvação e nem para nossa obediência. A gente sempre coloca a responsabilidade. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não existe em nós esperança alguma. Tudo que nós fazemos merecemos juízos. Para a nossa salvação é importante, para a nossa luta contra o pecado, para a nossa luta contra esses desejos da carne, para a nossa luta contra esse urso feroz, temos que olhar para Jesus Cristo, que morreu em uma cruz por nós. Olhar para Ele
e a graça dele, confiar na obra dele nas nossas vidas. Não confiar nos nossos próprios esforços, mas na obra do Espírito de Deus, que transforma a nossa vida, que transforma os nossos relacionamentos, que transforma a maneira de agir. E essa maneira de agir começa a ser explicada a partir do capítulo 8 do livro de Romanos. É uma parte a qual, como é a vida transformada por esse Espírito e como é esse íntimo do ser renovado e transformado. Quero concluir com uma pergunta sobre a aula de hoje. Como a realidade da vida cristã de Paulo encoraja você em sua própria vida? Comecei falando sobre os estereótipos que nós temos dos personagens bíblicos como aqueles invencíveis. Mas lemos aqui, acabamos de ler uma prova absoluta de que também os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus também sofrem, também passam por lutas. E como isso te encoraja a passar pela sua luta, passar pelas suas dificuldades e vencer seus grandes desafios, os seus ursos, ou o seu urso que habita em você. Então, tenha esse texto como um encorajamento, tenha esse texto como uma advertência. E estamos juntos nessa luta. Dependa de Deus, confie nele e confie no seu poder. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Bem?